Bem, nessa aula nós vamos falar de algumas propriedades da convolução. Então vamos primeiro relembrar o que a gente já viu, né, sobre a convolução. A gente viu que se a gente tem um sistema linear invariante no tempo, se a gente conhece a resposta desse sistema a um impulso, então a gente coloca um impulso na entrada, a gente obtém como resposta a resposta ao impulso. Então a gente viu que para um sistema linear invariante no tempo, conhecendo a resposta ao impulso, a gente pode determinar a saída deste sistema para qualquer entrada x. E para isso, o que a gente tem que fazer é a convolução. Então a saída y é a convolução do x com h. Bem, relembrando aqui as equações, no caso de um sistema discreto, então a saída y dada pela somatória de convolução, que é essa equação aqui. Ops, aqui H. E no caso de um sistema contínuo, que a gente tem a saída é a integral da convolução do x com h. E a gente viu que tem a interpretação gráfica, né, que significa a gente pegar um sinal. Então vamos supor que nosso x é esse sinal e o h é esse sinal. E a gente viu que a interpretação gráfica da convolução é que a gente pega, aqui no caso, a gente pega o h, espelha o h e translada ele, né, lá do menos infinito até o mais infinito. E à medida que a gente vai transladando o h, né, cada deslocamento t que a gente dá nele, a gente multiplica pelo x. No caso aqui do ser contínuo, né, a gente faz a integral do resultado dessa multiplicação, e isso dá o valor da saída y em cada instante de t. No caso de um sistema discreto, a gente tem um somatório. Bem, e nós vamos ver que, como a convolução é uma operação algébrica, né, então ela possui algumas propriedades. Então a primeira propriedade que a gente vai olhar é a comutatividade. E o que a comutatividade diz é que se a gente faz a convolução, então aqui no caso discreto, a convolução do x com h é equivalente a fazer a convolução do h com x. E no caso contínuo, é a mesma coisa. A convolução do x com h é igual à convolução do h com x. Então, para representar a comutatividade para tanto contínuo como discreto, a gente pode simplesmente colocar assim, né? A convolução do x com h é igual à convolução do h com x. Então, se a gente pensar naquela interpretação gráfica da convolução, tanto faz quem que é o sinal que eu vou espelhar e transladar. Eu posso escolher um ou outro, aquele que for mais conveniente. E eu posso pensar também que eu vi a resposta do sistema com a entrada x e a resposta do impulso h é equivalente também. É a mesma coisa que eu olhar um sistema que a resposta do impulso é x e a entrada h. A saída y é a mesma. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é por que a comutatividade é verdade, né? Por que a gente pode aplicar essa comutação. Então vamos fazer aqui a demonstração, né? A demonstração no caso contínuo, mas a demonstração no caso discreto é a mesma ideia, é a mesma forma de fazer a demonstração, só que a gente vai trocar
a integral, né, pelo somatório. Então, para fazer a demonstração, o que a gente faz aqui é criar uma variável taulinha, que é igual a t menos tal. Então, cria essa variável auxiliar taulinha, que eu vou substituir, então, né, na equação anterior tal por taulinha, e como aqui a gente tem uma integral, né, o d taulinha é menos d tal. Então, a minha integral, que é em tal, né, quando a gente faz essa substituição, passa a ser uma integral em taulinha. E, obviamente, quando o tal é menos infinito, o taulinha é mais infinito. Então, vai de mais infinito, e quando tal é mais infinito, o taulinha é menos infinito. Então, a integral vai de mais infinito a menos infinito. O x de tal. Então, o tal é igual a t menos taulinha. H de t menos tal é igual a h de taulinha. E o d tal é menos d taulinha. Para não ficar esse menos aqui atrapalhando, vou colocar ele do lado de fora. Menos. E aí, esse menos, eu posso trocar a ordem aqui do integral, né? Os limites, né? Então fica a integral de menos infinito a infinito. E fica, ó, trocando a ordem dos dois termos ali, né? H de taulinha, x de t menos taulinha, d taulinha. E esse aqui nada mais é do que a equação, né, da convolução de h de t com x de t. Então a gente mostrou aqui que fazer a convolução do x com h e do h com x é a mesma coisa. E demonstração para o caso discreto é exatamente a mesma, né? A gente vai ter o somatório e a gente pega a variável do somatório e cria uma variável auxiliar. Então é a mesma ideia. A outra propriedade associativa. Bem, o que a sociedade associativa diz é que se eu fizer a convolução do x com o resultado da convolução de um H1 com H2, isso é equivalente a fazer a convolução do x com H1 e depois o resultado disso fazer a convolução com H2. E obviamente, se essa propriedade é verdade, e a gente já viu também que a comutação é verdadeira, né, que a gente pode aplicar a comutação, eu posso trocar também esses dois de lugar, né, o H1 e H2. Então esse aqui fica sendo H2, H1. E aplicando a propriedade associativa, fica o x, convolução com H2, convolução com H1. Então, essas coisas aqui são todas iguais, né? Isso é igual a isso, igual a isso, igual. Todos são iguais. Então, para demonstrar a propriedade associativa, vamos pegar aqui. Então a gente tem o x convolução com H1, H2. Então quem que é a convolução de H1 com H2? Vamos escrever aqui a equação. Então vamos fazer a demonstração, no caso discreto agora, né, para variar. E a demonstração para o caso contínuo é exatamente a mesma ideia. Então, escrevendo aqui quem que é a convolução do H1 com H2. E a convolução do x com H1 com H2. Então, a convolução do x
com o resultado da convolução de H1 com H2. Então, continua aqui embaixo. Aí vai ser um somatório. E o somatório, ao invés de fazer o somatório em K, né, como aqui eu já usei K, vou usar uma outra variável, L. Para a gente ter as duas variáveis e não confundir. Então fica um somatório em L do x de L. Aí seria o resultado disso aqui, né? Então, se eu chamo isso aqui de H3, aqui. Se o H3 é o resultado da convolução de H1 com H2, né? Então, o que está saindo aqui? Então aqui fica H3 de N menos L. Mas quem que é o H3 é esse somatório aqui de cima. Então eu tenho que trazer o resultado desse somatório e aplicar aqui. Então, como é que vai ficar isso aqui? Fica somatório de menos infinito a infinito x de L. Então o H3 é um somatório, vou colocar aqui em parênteses, um somatório em K de menos infinito a infinito H1 de K, H2, e aqui, né, o N vou substituir por N menos L. Então fica N menos L menos K. Bem, esse x está multiplicando esse somatório, né? Eu posso aplicar a propriedade distributiva. Vou passar para a próxima página. Então vamos voltar aqui. Então eu vou aplicar a propriedade distributiva. Então fica somatório de menos infinito a infinito x de L. Aliás, vou aplicar a propriedade distributiva, né? Então fica o somatório do somatório x de L H1 de K H2 N menos L menos K. Então fica aí um somatório em L e um somatório em K. E o que eu vou fazer agora, né, para passar para o próximo passo, vou criar uma variável auxiliar K', que é igual a L mais K. Então vou fazer as devidas substituições. Então a gente tem um somatório em L. O somatório em K eu vou trocar para um somatório em K'. Também vai de menos infinito a infinito, né? Já que quando K vai menos infinito, o K' é menos infinito. Quando K é mais infinito, o K' é mais infinito. Então continua sendo um somatório de menos infinito a mais infinito. Então aqui fica o próprio XGE, né, que está aqui, vezes, aí o H de K vira H de K' menos L. E o H2 de N menos L menos K vira H2 de N menos K'. Então, continuando aqui. Então, temos o somatório. Vou trocar os dois somatórios de ordem, né? Não tem problema. Trocar a ordem de somatórios. Aqui fica o somatório em L. XL H1 de K' menos L vezes H2 de N menos
K'. Então só troquei a ordem do somatório. E eu posso também colocar algum termo em evidência. Vou escolher, né, o termo que não depende em L em evidência. O H2 de N menos K, né, esse termo aqui não depende do L. Então eu posso colocar ele em evidência aqui nesse somatório. E quando eu faço isso, logo eu vejo aqui que o termo entre parênteses é uma convolução. Esse aqui vamos chamar como se fosse um Z de K', né, que é a convolução do X com H1. Então, esse aqui fica um somatório de K', é desse Z de K', H2 de N menos K'. E esse aqui que a gente chegou é também uma convolução. Então, esse aqui é a convolução do Z com H. Mas quem que é o Z? O Z é a convolução do X com H1. Então, na verdade, o que eu tenho é isso. Convolução do X com H1. E o resultado disso, faço convolução com H2. Então aqui ficou demonstrada a propriedade associativa. Essa aí da convolução é do X com H1, H2, e mostrei que isso é igual a isso aqui. Então, essa aí é a propriedade associativa. E no caso, a demonstração no domínio contínuo é a mesma coisa, a mesma ideia. E agora, a terceira propriedade, propriedade distributiva. A propriedade distributiva fala que se a gente faz a convolução do X com o resultado da soma de um H1 mais um H2, isso é igual a fazer a convolução do X com H1 e somar com o resultado da convolução do X com H2. Bem, e aí a gente pode fazer a demonstração disso. Vamos fazer isso no domínio no contínuo, né? Então x de t convolução com H1 de t mais H2 de t. Se eu falo que isso aqui, a soma de H1 com H2 é um H3, então isso aqui fica sendo integral de menos infinito infinito x de tal H3 t menos tal de tal. E aí eu substituo H3 por H1 mais H2. Então, colocando na linha de baixo. Então fica x de tal. Aí o H3 vira H1 mais H2. Então H1 de t menos tal mais H2 de t menos tal de tal. Então aqui o x de tal está multiplicando o H1 mais H2, né? Então eu posso escrever isso como sendo x de tal H1 de t menos tal mais x de tal H2 de t menos tal de tal. E essa integral posso separar em duas. Então fica
uma integral do x de tal h1 t menos tal de tal, e a outra integral x de tal h2 t menos tal de tal. E aqui a gente chegou no resultado, que é o x convolução com h1 mais o x convolução com h2. E assim a gente mostra que a convolução a gente pode aplicar a operação distributiva à convolução. Então o que a gente viu aqui sobre as propriedades? Que no caso da comutativa, se a gente tem um sistema com resposta ao impulso h e a gente aplica x na entrada do sistema, isso é equivalente a gente ter um sistema com resposta ao impulso x e aplicar o h na resposta na entrada do sistema. A saída y é a mesma, porque a gente tem a propriedade comutativa. Então, tanto faz se a gente considera a resposta ao impulso como sendo x ou h e a entrada x ou h, tanto faz, porque o resultado, a saída, vai ser a mesma. Então o comportamento é o mesmo. Outras observações interessantes é que se a gente tiver dois sistemas em cascata, vamos supor que eu tenho um sistema H1 e a saída do H1 está ligada a um sistema H2. Então eu tenho x na entrada do H1, a saída do sistema H1 é a convolução do x com H1, e a saída do H2 é a convolução do x H1 convoluído com H2. E aplicando a propriedade associativa, a gente sabe que isso aqui é igual a fazer a convolução do x com H1, H2. Aqui, representando isso aqui, é equivalente a gente ter um sistema cuja resposta ao impulso desse sistema é a convolução de H1 com H2. Então, se eu aplicar x na entrada, a saída que eu tenho é a mesma. Aqui é a convolução do H1 com H2. E aí eu posso aplicar a propriedade comutativa. Aplicando a propriedade comutativa, isso aqui, esse sistema que eu tenho é equivalente a esse outro sistema, onde eu troco a ordem do H2 com H1. Então essas coisas são todas equivalentes. E se eu aplicar a propriedade associativa novamente, eu posso falar que esse sistema anterior é equivalente a esse sistema aqui, né, onde eu tenho o H2 e o H1 em cascata. Então aqui é o x convolução com H2, x convolução com H2, convolução com H1. Então no final das contas, o que a gente viu aqui, não importa se a gente tem dois sistemas em cascata ou se é um sistema que a resposta ao impulso é a convolução desses dois sistemas, é a mesma coisa. Ou então se eu tenho dois sistemas em cascata, não importa qual a ordem, se eu faço H1 primeiro ou H2 primeiro, tanto faz. A ordem dos sistemas é a mesma. A ordem dos sistemas não importa, porque a resposta final é igual. Então não faz diferença alguma. E agora, se a gente observar, quando a gente tem dois sistemas em paralelos, né, vamos supor aqui que o H1 e o H2 estão conectados em paralelo. Então a saída
essa é dada. Então aqui a saída desse sistema aqui é o x convolução com H1, né? Aqui a saída é x convolução com H2, então a saída final aqui é o x convolução com H1 mais o x convolução com H2. E se a gente aplica a propriedade distributiva, posso escrever isso como sendo x convolução com H1 mais H2. Então, logo, a gente ter esses sistemas ligados em paralelos é equivalente a gente ter um sistema cuja resposta ao impulso é H1 mais H2. Essas duas coisas são equivalentes, porque a saída desse sistema aqui é a convolução de x com H1 mais H2. Então, pela propriedade distributiva, a gente verifica que eu ter os sistemas em paralelo é equivalente a ter um sistema cuja resposta ao impulso é a soma das respostas ao impulso dos sistemas que estão ligados em paralelo. Bem, então vamos ficar por aqui nessa aula de hoje e lembrar que essas propriedades podem ser utilizadas, né? E muitas vezes a gente vai utilizar essas propriedades para poder facilitar a resolução do problema. Até mais.